Saudações, companheiros. Forças especiais dos Estados Unidos invadiram a Venezuela, capturaram Nicolás Maduro dentro de sua fortaleza militar e o extraíram do país. Fontes americanas indicam que a operação teria durado pouco mais de 2 horas. Na madrugada de 3 de janeiro, relatos militares apontam o uso de dezenas de aeronaves partindo de múltiplas bases no hemisfério. O alvo estava protegido por portas de aço, guardas armados e sistemas de defesa aérea em toda Caracas. Quando o sol nasceu, Maduro estava algemado dentro de um helicóptero americano, cruzando o Caribe rumo a um navio de guerra. As forças venezuelanas não conseguiram organizar uma resposta coordenada. Como a máquina militar mais poderosa do planeta executou essa operação? Os detalhes revelam uma precisão cirúrgica que poucos países conseguiriam replicar. O planejamento começou meses antes. Segundo fontes de inteligência ouvidas pela imprensa americana, a CIA vinha monitorando cada movimento de Maduro há meses. A missão era clara: mapear cada aspecto de sua rotina. Onde ele dormia, como se deslocava, quem o protegia. Cada detalhe foi registrado e transmitido de volta aos centros de inteligência americanos. Mas havia um elemento ainda mais crítico. Relatos sugerem que a agência teria recrutado alguém dentro do governo venezuelano, próximo o suficiente para fornecer informações em tempo real sobre a localização exata do alvo. Esse ativo interno seria a chave para o sucesso da missão. Enquanto a CIA trabalhava no terreno, o Pentágono conduzia ensaios táticos nos Estados Unidos. A Delta Force, a unidade de elite do Exército especializada em operações secretas de contra-terrorismo, construiu uma réplica em escala real da residência de Maduro. Cada porta de aço, cada corredor, cada sala foi reproduzida com precisão milimétrica. Durante semanas, os operadores treinaram incansavelmente. O objetivo era simples: romper as portas em segundos, mover-se pelos cômodos sem hesitação e extrair o alvo antes que qualquer sistema de defesa pudesse ser acionado. Trump, que mais tarde assistiria à operação ao vivo, descreveu o treinamento como algo impressionante. Segundo ele, as forças especiais construíram uma casa idêntica àquela que invadiriam, com todo o aço e todas as fortificações no lugar. Eles treinaram até que cada movimento se tornasse automático. No campo diplomático, a pressão sobre Maduro aumentou exponencialmente. Em novembro de 2025, o governo Trump designou Maduro como líder de uma organização terrorista estrangeira. Essa reclassificação não foi simbólica. Ela forneceu a base legal para que os Estados Unidos realizassem uma operação militar direta em território venezuelano sem precisar de aprovação do Congresso. Maduro foi acusado de liderar o Cartel dos Sóis, uma rede de narcotráfico que supostamente enriqueceu a elite política e militar venezuelana. Em agosto, a recompensa pela captura de Maduro foi aumentada de 25 milhões para 50 milhões de dólares. A mensagem era clara: ele era um alvo prioritário. Dias antes da operação, Trump ofereceu a Maduro uma última chance. Em uma ligação telefônica privada, o presidente americano disse que ele precisava renunciar. Segundo Trump, Maduro chegou perto de aceitar, mas no fim, decidiu permanecer. Essa decisão selou seu destino. Enquanto Maduro rejeitava a proposta, uma armada de navios de guerra americanos se posicionava nas águas venezuelanas. O porta-aviões USS Gerald R. Ford, o mais avançado da Marinha dos Estados Unidos, navegava pelo Caribe junto com 11 outros navios de guerra. Dúzias de caças furtivos F-35 foram desdobrados para bases em Porto Rico. A operação estava pronta, mas um obstáculo permanecia: o clima. Durante 4 dias, nuvens densas cobriam a Venezuela. Trump, que acompanhava as atualizações meteorológicas constantemente, havia planejado lançar a operação 4 dias antes, mas foi forçado a esperar. Segundo o general Dan Kane, presidente do Estado-Maior Conjunto, o clima melhorou apenas o suficiente para criar um corredor estreito que somente os aviadores mais habilidosos do mundo poderiam atravessar. Na noite de sexta-feira, 2 de janeiro, a janela finalmente se abriu. Às 22h46, horário do leste dos Estados Unidos, Trump autorizou a operação. A partir desse momento, cada peça do tabuleiro começou a se mover. 150 aeronaves decolaram simultaneamente de 20 bases distribuídas pelo hemisfério. A frota incluía bombardeiros estratégicos B-1B, Lancer, caças furtivos F-22, Raptor,
caças F/A-18, Super Hornet, aviões de alerta antecipado IE-2 Hawkeye e numerosos drones. Segundo o General Kane, as idades dos tripulantes variavam de 20 a 49 anos, representando milhares de horas de experiência acumulada. A primeira onda de ataque teve como objetivo desmantelar as defesas aéreas venezuelanas. Radares foram neutralizados, baterias antiaéreas foram destruídas e sistemas de comunicação foram desabilitados. Mas havia algo mais. Aeronaves de guerra eletrônica lançaram ataques cibernéticos que derrubaram a rede elétrica de Caracas. Trump confirmou mais tarde que as luzes da capital foram apagadas devido a uma certa expertise que os Estados Unidos possuem. A cidade ficou às cegas, sem energia, sem comunicação, sem capacidade de organizar uma defesa coordenada. Era o momento perfeito para a fase crítica da operação. Enquanto as defesas venezuelanas eram desintegradas, os helicópteros do 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais decolaram do navio de assalto anfíbio USS Iwo Jima, ancorado no Caribe. Conhecidos como Night Stalkers, esses aviadores são treinados para voar em condições extremas. Voando acima a apenas 30 metros de altura sobre a água, abaixo do alcance dos radares remanescentes, os helicópteros MH-60 Black Hawk e MH-6 Little Bird transportavam a força de extração. A rota utilizava o terreno montanhoso ao sul de Caracas como escudo natural. Somente quando emergiram do último ponto elevado é que foram detectados. Mas naquele instante, já era tarde demais. Às 1h01 da madrugada, horário do leste dos Estados Unidos, os helicópteros pousaram no Forte Tiuna. Maduro e sua esposa, Cília Flores, dormiam em sua residência dentro do complexo militar. A casa estava protegida por portas de aço e um sistema de bunker destinado a resistir a ataques convencionais. Mas a velocidade da incursão anulou qualquer chance de defesa. Os operadores da Delta Force desceram por cordas diretamente sobre o alvo. Eles arrombaram as portas e invadiram a residência antes que Maduro pudesse alcançar o bunker blindado. Segundo Trump, o líder venezuelano acordou com o barulho da invasão e tentou correr para a sala segura, mas foi interceptado em segundos. As portas de aço não chegaram a se fechar. Maduro e Flores foram arrastados para fora do quarto, algemados, vendados e conduzidos aos helicópteros que aguardavam. A captura física levou menos de 1 minuto. Durante toda a operação, equipes de inteligência forneceram atualizações em tempo real. Cada movimento foi comunicado através de sistemas seguros conectados ao comando central em Tampa. A procuradora-geral Pam Bondi acompanhava a operação ao vivo, assim como Trump, que assistia de Mar-a-Lago junto ao diretor da CIA John Ratcliffe e ao secretário de Estado Marco Rubio. Segundo o presidente, a operação parecia um programa de televisão, com cada detalhe sendo executado com precisão impressionante. A fase de extração começou imediatamente. Os helicópteros aceleraram de volta ao mar, mas a retirada não foi sem resistência. Quando começaram a sair do Forte Tiuna, as forças venezuelanas finalmente reagiram. Uma das aeronaves americanas foi atingida por fogo antiaéreo, mas permaneceu operacional. Segundo o General Kane, houve múltiplos engajamentos de autodefesa à medida que a força se retirava. Caças e drones forneceram cobertura aérea, enquanto os helicópteros aceleravam. Às 3h29 da manhã, todos os helicópteros estavam novamente sobre a água, com os indiciados a bordo. Do início ao fim, a operação durou 2h20. Nenhum militar americano foi morto. Maduro e Flores foram embarcados no USS Iwo Jima, onde foram formalmente detidos. Do navio, foram transportados para a base naval de Guantánamo, em Cuba, onde fizeram uma breve escala antes de serem transferidos para Nova York em uma aeronave do FBI. Imagens divulgadas pelo governo americano mostram Maduro algemado e vendado dentro do avião, segurando uma garrafa de água. Ele chegou ao aeroporto internacional de Stewart por volta das 16h30 do sábado. De lá foi levado para um centro de detenção no Brooklyn, onde aguarda julgamento sob acusações de narcoterrorismo, conspiração para a importação de cocaína e posse de armas contra os Estados Unidos. A operação não se limitou ao Forte Tiuna. Ataques simultâneos atingiram múltiplos alvos militares em Caracas e nos estados de Miranda, Aragua e La Guaira. Pelo menos 7 explosões foram ouvidas na capital. O ataque foi dirigido contra infraestrutura militar.
antenas de comunicação, bases de comando e controle, aeroportos militares e sistemas de defesa aérea. Fumaça foi vista subindo de um hangar na base aérea La Carlota. Grandes explosões também foram relatadas no aeroporto de Higuerote. O objetivo era neutralizar qualquer capacidade de reação coordenada. Autoridades venezuelanas estimam que houve mortes entre civis e militares, mas os números oficiais não foram confirmados. Trump anunciou que os Estados Unidos irão administrar a Venezuela até que uma transição segura possa ser organizada. Segundo ele, Washington assumirá o controle interino do país e de suas reservas de petróleo, as maiores do mundo. O presidente afirmou que empresas americanas estarão fortemente envolvidas na indústria petrolífera venezuelana e que a riqueza retornará ao povo da Venezuela. Ele também alertou as elites militares e políticas venezuelanas que o mesmo que aconteceu com Maduro pode acontecer com elas. Trump deixou claro que os Estados Unidos estão prontos para lançar um segundo ataque, muito maior, se necessário. A operação marca a intervenção militar direta mais significativa dos Estados Unidos na América Latina, desde a invasão do Panamá em 1989. A Delta Force, responsável pela captura, participou de operações críticas como a captura de Saddam Hussein em 2003 e a morte do líder do Estado Islâmico em 2019. O 160º Regimento transportou os SEALs durante a operação que matou Osama Bin Laden em 2011. Quando Trump autorizou a operação, ele mobilizou as unidades mais letais do arsenal americano. A operação deixa 3 consequências imediatas. No campo econômico, os Estados Unidos assumirão o controle das reservas de petróleo venezuelanas sob supervisão direta de Washington. No campo diplomático, a captura estabelece um precedente para intervenções futuras, sem aprovação multilateral. No campo militar, a demonstração de força serve como alerta explícito. Washington possui alcance global e meios para executar mudanças de regime, sem necessidade de aprovação internacional. Enquanto as potências falam em estabilidade, o tabuleiro global se move em silêncio. A cada movimento no tabuleiro global surge um novo risco à vista. Aqui você entende o que está por trás das manchetes. Mantenha-se em posição e fique em alerta permanente. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.